olha o que eu vou falar aqui para vocês. Preste atenção naquilo que eu vou falar para vocês. Deus, ele aceita um pecador que se arrepende do mais terrível pecado. Se você tiver o mais terrível pecado, se você confessar, se arrepender profundamente de coração e pedir ao Espírito Santo força, sabedoria para sair dele, Deus ele te perdoa. Mas Deus ele não perdoa a melhor das desculpas. Para de ficar se desculpando. Assume o risco daquilo que você é e fala: Deus, eu sou um pecador, miserável, homem mau que sou. Fala para Deus, abre o coração para Deus e fala: Senhor, sozinho eu não consigo. Agora eu quero que você, de uma vez por todas, para de dar desculpa para Deus. Senhor, eu não consigo largar o pecado por causa disso, por causa daquilo outro. Ah, Senhor, é por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, Deus ele não quer saber nada disso. Deus ele quer saber se você está disposto a falar o seguinte para Deus: Senhor, eu sou responsável pelos meus pecados. Para de ficar culpando Adão e Eva, para de ficar culpando Satanás. Satanás, ele instiga, ele move, sim, mas nós, em primeira mão, somos os responsáveis diretos. E aí, povo de Deus? Vocês falam, e aí? Tudo bem com vocês? Olha, a mensagem de hoje promete. Sabe por quê? Se com a mensagem de hoje você sair aqui indiferente a respeito do Evangelho, eu lamento de dizer que você está em maus lençóis. Sabe, o título da mensagem de hoje, olha que poderoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então se prepara que vem bronca. Brincadeira, meus irmãos. Aquilo que Deus vai falar para nós hoje é importantíssimo para a nossa salvação. A Bíblia fala assim que a disciplina de Deus ela é importante porque produz frutos de arrependimento. E a intenção minha aqui nessa manhã é fazer com que todos vocês entendam a real situação que todos nós nos encontramos, pecadores. Por isso a mensagem, pecadores nas mãos de Deus, de um Deus irado. Será que Deus ele é somente amor? Ou será que Deus ele pune pecado e inclusive pecadores? É isso que nós vamos ver nessa manhã. Só que antes, a gente precisa, igreja, pedir orientação do Espírito Santo, porque sem o Espírito falando em nossos corações, a gente vai sair daqui de forma indiferente. Vamos orar então? Da maneira que vocês estão nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, que alegria temos aqui, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua doce voz. Mas existem momentos de nossa vida, meu Pai, que a Tua voz precisa entoar em nossos corações como um trovão. E eu te peço, ó Deus, que nessa manhã a Tua voz seja como um trovão para que a gente não escute nada ao nosso redor, somente aquilo que o Senhor tem para nós. E o que os meus irmãos que aqui estão, ó Deus, não saiam indiferentes com a mensagem que eles vão ouvir hoje. Vamos falar a respeito de um atributo que o Senhor tem, que é a Tua ira. O Senhor é um Deus que se ira, mas hoje nós vamos entender que a Tua ira é até mesmo importante para a nossa salvação. Por Cristo eu oro. Amém. Vamos lá, meus irmãos, eu quero começar dizendo uma coisa. Tudo aquilo que é oposto ao Senhor traz ira, traz indignação ao coração de Deus. Porque, veja, após o pecado nós entendemos que o mundo ele está indo de mal a pior. Vocês concordam comigo? O mundo está indo de mal a pior? Sim. Nós percebemos que as criaturas do Senhor estão longe dos seus caminhos. E cabe ao próprio Senhor fazer com que as suas criaturas retornem aos seus braços. Nem que isso tenha que fazer, nem que Deus ele tenha que fazer uma sacudidura no meio do seu povo. Sabe, quando a gente está dormindo, a gente precisa ser acordado de forma urgente, e às vezes o sono está tão gostoso, mas é urgente, a gente precisa acordar, e a pessoa fala assim, acorda,
É urgente, acorda. Talvez Deus ele vai falar aqui para você o seguinte, olha, ei, acorda. O mundo está indo de mal a pior. O mundo está caminhando a passos largos para o destino final. E sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você essa manhã? Acorda. Tanto é que a Bíblia fala assim, em Romanos capítulo 1, e eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Hoje, uma coisa que a gente vai fazer muito aqui nessa manhã é abrir a nossa Bíblia de um canto a outro. A gente vai estudar muito a Bíblia aqui nesse momento. Vai ser uma pregação envolvida com estudo. Então, presta atenção. Romanos capítulo 1, verso 18. A nossa mensagem ela está focada nesse capítulo de Romanos, tá? Então, mesmo que a gente vá em outros textos da Bíblia, eu convido você a não desmarcarem as suas Bíblias em Romanos capítulo 1, tá bom? Porque a gente sempre vai retornar nesse texto aqui. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. 3, 2, 1, Romanos capítulo 1, verso 18. Se você ainda não achou, vai ser projetado aqui para a gente. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É como se Deus ele estivesse falando para mim e para você o seguinte, olha, o homem após o pecado, ele prefere a injustiça, ele prefere a mentira do que a verdade. A Bíblia bem diz por meio das palavras de Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus, ele respeita, sabe o quê? O nosso livre arbítrio. Existem pessoas que não querem ser libertadas, mas eu louvo a Deus porque aqueles que estão aqui, só pelo fato de vocês estarem aqui, é um forte sinal de que vocês são candidatos para o céu. Porque ninguém vem à igreja à toa. Nós viemos à igreja para ouvir a voz de Deus. E Deus ele está falando aqui que a ira dele se revela em que momento? Quando as pessoas adotam a perversão. Quando as pessoas trocam a verdade pela injustiça, pela mentira. Tanto é, se eu abrir a Bíblia aqui também, em Isaías capítulo 5, verso 20 ao 21, não desmarque em Romanos capítulo 1, tá bom? A Bíblia fala agora em Isaías capítulo 5, verso 20 ao 21. Pelo fato de eu abrir vários textos aqui com vocês, eu não vou esperar tanto tempo para que vocês abram as suas Bíblias, tá bom? De qualquer maneira, vai ser transmitido aqui. Isaías capítulo 5, verso 20 ao 21. Olha o que Deus ele fala, mais uma vez, de forma assim, com tom de advertência. Diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Irmãos, cá entre nós aqui. Hoje, você levantar a bandeira da verdade, você corre o risco de ser humilhado, você corre o risco de ser cancelado, ridicularizado. Não é verdade? O simples fato de você falar, não, eu creio na verdade absoluta. A pessoa já fala assim, como assim crer em verdade absoluta? Não existe verdade absoluta. Só que aquilo que a pessoa fala é absoluto. Então a gente percebe que você levantar a bandeira de Cristo e falar assim, sim, existe verdade absoluta. Sim, existe um modo de se andar na presença de Deus. Sim, Deus ele se ira com comportamentos que praticamos. É a mesma coisa de você ser humilhado, cancelado, ridicularizado. Só que Deus ele tem uma mensagem para essas pessoas. Deus ele fala assim, ai desses. Ai aqui tem caráter de juízo. Ou seja, pessoas que se comportam dessa maneira hoje, ridicularizando, cancelando, humilhando aqueles que levantam a bandeira da verdade,
Um dia, essas pessoas, se não se arrependerem dos seus pecados, sabe o que vai acontecer com cada uma delas? Elas vão experimentar o ai de Deus. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia não para por aí. A Bíblia fala assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Sabe, hoje em dia, se você abrir as redes sociais, as notícias, você vai perceber que é bonito defender o erro, defender a promiscuidade, defender o pecado. É bonito. As pessoas acham bonito defender o pecado. Eu estou mentindo? O mundo está indo de mal a pior e eu não estou brincando. A Bíblia já nos advertiu que nos últimos dias sobreviriam tempos o quê? Difíceis, terríveis. E os tempos chegaram. Glória a Deus, porque a Bíblia não mente com respeito à qualidade dos homens no final dos tempos. Provérbios capítulo 3, ainda falando a respeito daquelas pessoas que se acham sábias nos seus próprios entendimentos. Olha o que a Bíblia fala. Eu falei que nós vamos abrir a Bíblia em vários momentos, certo? Agora volta aí. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 7. Preparados? Diz assim, capítulo 3 de Provérbios, capítulo 5 ao 7, diz: confia no Senhor. Olha, a confiança precisamos ter somente em Cristo, no Senhor, de todo o seu coração, e não te estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Essas pessoas que defendem um pecado, sabe o que elas estão fazendo? Apoiando no seu próprio entendimento, apoiando na sua própria vontade, na sua própria promiscuidade. E a Bíblia continua: reconhece-o, reconhece quem? A Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. O problema é que o mundo e todos aqueles que seguem as suas tendências, eles só não reconhecem os seus erros, sabe por quê? Porque eles não se aproximaram ainda do Senhor. Porque a partir do momento que você se aproxima de Deus e da sua verdade, da sua luz, naturalmente você reconhece os seus erros, os seus pecados. Eu estou mentindo? Enquanto você está no seu quarto, no escuro, você liga a lanterna do seu celular, você acende a luz, o que você vê? Tudo. Você vê bagunça, você vê onde pisar, você se cuida para não cair. Agora, se está escuro, você não consegue fazer absolutamente nada disso que eu falei. Aquelas pessoas que estão no mundo, que estão na promiscuidade, só não pode ir naquele eu na vida adventista. Mas, enfim, quando isso acontece, sabe o que acontece? As pessoas, na verdade, elas estão, infelizmente, envolvidas de tal maneira com as trevas espirituais que elas não conseguem enxergar onde estão indo, onde estão pisando. E, naturalmente, elas vão cair no ai de Deus. Elas vão reconhecer no final um Deus que se ira. O Apocalipse, a gente vai observar isso, que o Apocalipse, ele vai falar a respeito da ira do Cordeiro. Imagina um cordeiro, um animal pequenininho, inocente, símbolo de Cristo, mas que ao mesmo tempo ele se ira. Se ira com o quê? Com os nossos pecados, com os nossos pecados não confessados, com os nossos pecados não abandonados. Vamos voltar em Romanos, eu falei para vocês não desmarcarem. Isso aqui existe para isso, ó. Marca páginas. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 19 ao 20 agora. Presta atenção como o apóstolo Paulo é duro aqui em Roma, na sua carta aos Romanos. Preparados? Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 19 ao 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
O que Deus está falando aqui? Para mim e para você. Chegará um dia em que Deus ele levantará o seu trono para julgar. E essas pessoas, quando elas estiverem diante do trono de Deus, para serem condenadas de forma definitiva, porque essas pessoas estão se condenando em vida, essas pessoas, a Bíblia fala assim, que elas não vão ter desculpas para serem apresentadas diante de Deus. Essas pessoas, a Bíblia fala assim, que elas vão experimentar a ira do Senhor, conforme a gente viu aqui no verso 18 do capítulo 1 de Romanos. E o mais interessante nessa história toda, sabe o que é? É que no dia do juízo haverá pelo menos dois comportamentos entre os ímpios. E eu quero mostrar para vocês aqui dois desses comportamentos, biblicamente falando. O primeiro comportamento é aquele que está em Apocalipse capítulo 6. Tá? Vamos ver? Finalzinho das suas Bíblias, Apocalipse capítulo 6. Vamos observar dois comportamentos que vai acontecer entre os sentimentos dos ímpios no dia em que Jesus se levantará para julgar as nações e condená-las. Diz assim, Apocalipse capítulo 6, verso 14 ao 17. Amém? Olha só. Mediante a volta de Jesus, veja o que acontecerá com o céu. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só como poderosa é a volta de Jesus. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, olha só, mediante a volta de Jesus, o que os ímpios vão dizer: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e dá o quê? Ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Hoje, as pessoas podem até debochar de Deus. Hoje, as pessoas podem até debochar daqueles que escolhem viver uma vida piedosa ao lado de Cristo. Hoje, as pessoas podem tentar ignorar aquilo que está escrito na palavra dele. Mas chegará um tempo em que essas pessoas vão reconhecer o quanto elas estavam profundamente enganadas em seus caminhos. E a Bíblia vai continuar dizendo assim, que não somente haverá essa classe de pessoas que estarão assim pedindo aos rochedos, olha, cai sobre nós, que a gente não está aguentando a glória do Filho unigênito de Deus. A gente não está aguentando o resplendor de Cristo voltando com sua majestade, juntamente com seus anjos, com poder e grande glória. Haverá esse tipo de pessoa que não vai suportar a glória de Cristo e vai falar, cai sobre nós, penhascos rochedos. Sim, haverá esse tipo de pessoa. E essas pessoas aqui se enquadram principalmente naqueles que durante toda a vida rejeitaram a Cristo. Mas, olha que interessante, haverá outro tipo de pessoas, de perdidos, que vão ter um comportamento bem diferente daquilo que a gente observou aqui em Apocalipse capítulo 6. Que é aquilo que está agora em Mateus capítulo 7. Presta atenção. Mateus capítulo 7. Diz assim, Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Para aqueles que acham que Jesus falava manso durante o seu ministério, mas durante o seu ministério Jesus ele também falava como um cordeiro irado, se referindo ao pecado das pessoas que, infelizmente, não saem da vida dos pecadores. Diz assim, verso 21 do capítulo 7 de Mateus diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me, olha só, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca o quê? Vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o pecado, aqueles que vivem como se a lei do Senhor não existisse. Então a Bíblia está advertindo aqui de forma acentuada, poderosa, que Deus ele vai trazer juízo para aqueles que decidiram, por livre e espontânea vontade, viver longe dos caminhos do Senhor. E veja, Apocalipse capítulo 6, a gente percebeu uma classe de pessoas que vai falar assim: olha, rochedos caem sobre nós, porque essas pessoas vão reconhecer que viveram toda a sua vida longe de Cristo. Mas aqui em Mateus capítulo 7, a gente percebe o seguinte: as pessoas estavam aparentemente acreditando que estavam vivendo o Evangelho. Mas é possível, igreja, viver um Evangelho sem obediência? Não. É possível servir a Deus. É possível se tornar um servo de Deus, sendo que eu não obedeço à lei desse Deus, desse rei? É impossível. E, meus irmãos, a Bíblia não para por aí. Olha só, a Bíblia é mais pancada do que alívio. Tanto é que agora, se vocês abrirem novamente em Romanos, capítulo 1, novamente, eu falei para vocês não desmarcarem. Agora vamos ver o verso 21 e 22. Preparem-se. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, veja, essas pessoas que vão receber a ira do Senhor por não terem abandonado os seus caminhos maus, seus caminhos horrendos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se o quê? Loucos. Loucura para o mundo é acreditar que é sábio por defender o pecado, por defender a promiscuidade, por defender crimes contra a vida. Essas pessoas, sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Essas pessoas, a Bíblia está falando para mim e para você o seguinte: elas não estão reconhecendo Deus como Deus. Sabe de uma coisa? Um fator-chave para que nós reconheçamos Deus como Deus em nossas vidas é quando deixamos Deus no seu devido lugar, no seu trono. Quem está no trono é quem governa. Se Deus não está no trono do seu coração, Deus ele não governa o seu coração. Mas a Bíblia vai falar para mim e para você o seguinte: que eu e você, nós nascemos para adorar. Até mesmo os ateus adoram. Até mesmo quem defende o pecado adora. Pode não adorar a Deus, mas pode estar adorando a outro ser. Concordam comigo? Você concorda que você nasceu para adorar? Vocês concordam? Sim? Quem é que discorda de mim? Porque se alguém discorda de mim, vai discordar da própria palavra, porque a Bíblia vai falar agora o seguinte: capítulo 1 de Romanos, verso 25. Olha o que Deus fala. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a quem? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia fala assim que não existe a menor possibilidade de você ficar alheio à adoração. Você adora. É impossível você deixar de adorar. Ou você adora a Cristo, ou você adora Satanás. Deixar de adorar um dos dois, naturalmente você já se torna adorador de quem? De Satanás. Porque veja, a Bíblia fala assim o seguinte para nós: que há um só Senhor, Jesus Cristo. E se nós não adoramos esse Senhor, naturalmente estamos adorando outros senhores, outros deuses, mesmo se a gente não decidir. A Bíblia continua, e eu quero abrir com você aqui, levando em consideração aquilo que nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, verso 25,
que as pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, as pessoas transformaram a verdade em mentira. A verdade nunca muda. A verdade é verdade em todos os períodos da história. A lei de Deus é a verdade, não importa quanto falem o oposto disso. A Bíblia é a verdade, não importa quantas pessoas tentam dizer o oposto. E Jesus ele tem uma mensagem para essas pessoas que ficam trocando a verdade pela mentira. Olha o que Jesus ele fala aqui em Mateus capítulo 23, verso 27 ao 28. Mateus 23, verso 27 ao 28. Aqui Jesus ele se dirige de forma assim direta para os líderes religiosos, sim. Mas não há mal algum da gente pegar aquilo que Jesus falou e aplicar nesse sermão que eu estou fazendo aqui. Diz assim a Bíblia, Mateus 23, verso 27 ao 28. Ai de vós, olha só de novo Jesus falando, ai daqueles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao quê? Sepulcros caiados, ou seja, túmulos enfeitados, né? Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês já observaram que tem ganhado muita força movimentos que defendem um pecado? Eu não vou falar aqui o tipo de pecado, senão eu posso ser processado, né? Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Tem ganhado força movimentos que defendem o pecado, sim ou não? E, infelizmente, esses movimentos têm crescido. E é interessante que os líderes desses movimentos, eles falam bem, eles convencem, eles sabem usar as palavras. Só que eu pergunto para você, o diabo ele também não convence? Ele não sabe usar as palavras? Ele não convenceu até mesmo 1/3 da parte dos anjos? Não é verdade? O que diria dos seus súditos? A Bíblia fala assim que os súditos de Satanás se parecem com ele. Parecem anjos de luz, o apóstolo Paulo vai falar para nós. Mas são demônios. Então eu percebo hoje em dia um movimento crescendo cada vez mais. Eu louvo a Deus por esses movimentos crescerem, que cresçam cada vez mais. Mas que a gente nunca se cale em relação à verdade. Porque quanto mais próximo do fim, mais envolvidas com o pecado as pessoas estarão. E Jesus está falando que essas pessoas parecem boazinhas, estão pregando a favor da família, estão pregando a favor da felicidade. Olha, o importante é ser feliz. O importante é você ser uma pessoa realizada. Obviamente que não. Obviamente que não. Satanás, ele engana cada um de nós se nos afastarmos daqui, da verdade. Essas pessoas que pregam isso já se afastaram há muito tempo. E sabe o que elas querem? Ganhar seguidores. E, meus irmãos, o meu alerta aqui é fazer com que vocês entendam de uma vez por todas que os súditos de Satanás são astutos como Satanás. Aí o que Deus ele fala para mim e para você? Olha, você precisa, cristão, você precisa também ser astuto como a serpente, mas também manso como a pomba. Mas nunca deixe de ser astuto, nunca deixe de ser envolvido com as coisas de Deus para não ser enganado. Sabe, a gente percebe aqui Deus falando ai, com caráter de juízo. Mas o cumprimento desses ais não é somente no dia do juízo. Não. Eu quero mostrar para vocês aqui também no livro de Romanos, no capítulo 1, só que agora no verso 26. Quando começa o cumprimento dos ais do Senhor? Vamos ver quando começa? Romanos capítulo 1, verso 26 ao 27 diz assim: por causa disso, ou seja, por causa dessas coisas que o mundo adota como pecado, por causa disto, Deus, olha só, os entregou Deus às paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. A Bíblia está falando aqui a respeito de uma classe de pecado. Só que mais para frente, a partir do verso 28, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, ele não enfatiza apenas esse pecado aqui, mas ele vai enfatizar todos os outros pecados que advêm de uma vida longe de Cristo. Só que o que me chama a atenção aqui, igreja, sabe o que é? As pessoas, elas são entregues às suas próprias paixões porque não se tornaram adoradores do Deus verdadeiro. O simples fato de você não adorar o Deus verdadeiro em obediência já mostra que você é um adorador de Satanás. Já mostra que você está se corrompendo com as obras do diabo. E as obras do diabo não terminam por aí. Não é somente aquilo que eu falei aqui. Se querem processar, processem a Bíblia. Vai lá, tenta. Você que está aí, talvez você que vai ouvir essa mensagem, que não gosta muito da verdade, tenta processar a Bíblia. Agora a Bíblia vai falar assim para cada um de nós. Verso 28 ao 32. Olha que pancada o apóstolo Paulo ele dá para cada um de nós. Olha a advertência. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha só, essas pessoas desprezam o quê? O conhecimento de Deus, a verdade, a luz. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus está falando assim, ó, querem fazer? Façam. Mas isso vai resultar em juízo, tanto aqui quanto na vida, quanto no dia do juízo mesmo. E continua. Olha só, verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo o quê? Difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, ou seja, aquela pessoa que se acha inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, ou seja, traiçoeiros, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, essas pessoas que praticam tais coisas, já foram apresentadas as verdades para elas, mas elas já sabem que vão ser condenadas. Elas sabem. Essas pessoas pecaram contra o Espírito Santo já. Essas pessoas estão tão longe de Deus que, insatisfeitas, elas querem trazer outras pessoas para longe de Deus. Ficou meio oposto, né? Querem trazer pessoas para longe de Deus. Querem tirar pessoas de diante de Deus. E continua. Vou ler o verso 32 de novo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe, meus irmãos, o alvo de Deus é exterminar o pecado. Concordam comigo? O alvo de Deus é exterminar o pecado, mas aquele que abraça o pecado, sabe o que vai acontecer? Vai ser atingido pelo juízo de Deus. Sabe, uma das passagens que eu mais admiro na Bíblia é uma passagem que eu vou citar aqui para vocês, que está em Salmos capítulo 7. Já deixem aberto aí. Mas eu quero que vocês segurem no banco. Pode segurar igual o Jocum está segurando ali. Segura nesse banco aí, gente. Porque se você sair daqui de igual maneira da que você entrou, você já está condenado. Eu estou sendo duro? Fica comigo até o final. Estão preparados? Salmos, capítulo 7, verso 11 e 12. Presta atenção, igreja.
As portas do inferno vão tremer agora. Olha só. Salmos capítulo 7, verso 11 e 12. Diz assim: Deus é justo juiz. Deus que sente o quê? Indignação todos os dias. O termo indignação aqui é o mesmo que ira, furor. Deus é um Deus que se ira. Sabe quantos dias na semana? 7 dias na semana. 365 dias por ano. Deus é um Deus que se ira o quê? Todos os dias. E o verso 12 é para cada um de nós e para você que está assistindo ou para você que vai assistir depois. Diz assim: se o homem, perceba, se o homem não se converter, afiará Deus o quê? A sua espada, símbolo de juízo. Não é que Deus vai tirar da bainha uma espada, não. É porque a espada aqui é símbolo de juízo. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. O alvo de Deus é o pecado. Deus está com o arco esticado aqui, para atingir, sabe o quê? O pecado. Mas quem abraçar o pecado, não viver uma vida piedosa ao lado do Senhor, essa pessoa vai ser atingida pelo furor de Deus, pela ira de Deus. É isso que a Bíblia está falando para cada um de nós. E a Bíblia, meus irmãos, não termina por aí. Verso 14 é agora do mesmo capítulo de Salmo, capítulo 7, verso 14, diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Olha, as pessoas estão pecando tanto que elas estão tendo dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Verso 16. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira, ou seja, miolo, cabeça, desce a sua violência. Palavras fortes, sim ou não, igreja? Muito forte. E a Bíblia está falando aqui para cada um de nós que os responsáveis pela nossa destruição somos quem? Somos nós mesmos. Então, para de ficar culpando somente o diabo pelas suas ações. Responsabilize-se daquilo que você faz de errado. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Preste atenção naquilo que eu vou falar para vocês. Deus, Ele aceita um pecador que se arrepende do mais terrível pecado. Se você tiver o mais terrível pecado, se você confessar, se arrepender profundamente de coração e pedir ao Espírito Santo força, sabedoria para sair dele, Deus ele te perdoa. Mas Deus ele não perdoa a melhor das desculpas. Para de ficar se desculpando. Assume o risco daquilo que você é. E fala: Deus, eu sou um pecador, miserável, homem mau que sou. Fala para Deus, abre o coração para Deus e fala: Senhor, sozinho eu não consigo. Agora, eu quero que você, de uma vez por todas, para de dar desculpa para Deus. Senhor, eu não consigo largar o pecado por causa disso, por causa daquilo outro. Ah, Senhor, é por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, Deus ele não quer saber nada disso. Deus ele quer saber se você está disposto a falar o seguinte para Deus: Senhor, eu sou responsável pelos meus pecados. Para de ficar culpando Adão e Eva, para de ficar culpando Satanás. Satanás, ele instiga, ele move, sim, mas nós, em primeira mão, somos os responsáveis diretos. E, meus irmãos, Deus, ele promete que vai nos libertar do pecado, amém? De duas formas Deus nos liberta do pecado. Ou pela graça. Graça que não transforma não é graça, é desgraça. Deus ele tem o poder de transformar vidas, não importa quão pecador nós somos, não importa quão envolvidos estávamos no pecado. Mas o que Deus ele fala para cada um de nós, sabe o que é? Existem duas formas de ser liberto pelo pecado. Ou pela graça, ou sabe pelo quê? Pelo fogo. Deus ele liberta você ou pela graça ou pelo fogo. Você que escolhe. Quantos aqui estão dispostos a serem libertos pela graça? Diga amém. Quantos estão dispostos a serem libertos pelo fogo? Diga amém. Uai, não. Tem que ser liberto, né? de uma forma ou de outra. Mas, principalmente, meus irmãos, estejam dispostos a serem libertos pela graça. Mas o mais importante é que Deus não vai deixar que o pecado reine por toda a eternidade.
Chegando à reta final desse sermão, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que você vai ser liberto. Deus, ele odeia o seu pecado. Deus, ele odeia aquilo que você faz de mal. Mas eu tenho boas notícias. Deus, ele tem uma quedinha por pecadores. Amém? Romanos capítulo 5, verso 20. Abre lá Romanos capítulo 1 e avança algumas páginas. Romanos capítulo 5, verso 20. Eu vou ler a parte B do versículo, ou seja, o meio do versículo para o final. Tá bom? Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando porque a Bíblia está falando o seguinte, Deus, ele aceita você como é? Não. Deus te aceita como é, mas da forma que você veio, não pode ficar. É isso que Deus está falando. Deus, ele está falando assim, não importa a sua vida do passado, não importa os erros que você cometeu hoje, durante essa semana, a Bíblia fala assim que Deus, ele é maior do que os seus pecados. Basta você falar assim, Senhor, eu quero ser liberto pela graça. E Deus, ele vai te conceder essa vitória. Meus irmãos, eu quero mostrar uma imagem. Tá? Eu quero mostrar uma imagem que vai ser projetada aqui. E eu quero que vocês observem o que Deus, ele fala para cada um de nós, por meio desse homem aqui. Eu não sei pronunciar o nome dele, não. Mas o nome dele é John. Ele fala assim, chegará o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Prestaram atenção? Chegará um dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Forte sim ou não? Fortíssimo. Deus, ele está falando para mim e para você o seguinte. Aqui, nesse lugar aqui, chamado... Esqueci o nome disso aqui. Tanque batismal. Nesse lugar aqui, no tanque batismal, é onde termina a sua vida de pecados. Não que você vai deixar de pecar, mas você vai ter agora força para lutar diariamente com seus pecados. Nesse lugar aqui, é que define a vida de um vitorioso daquele que é fracassado, daquele que vai ser destruído, daquele que vai experimentar a ira do Senhor. E eu quero fazer um apelo muito especial aqui para aquelas pessoas que não experimentaram um novo nascimento, porque esse homem, ele está falando do batismo. Nascer de novo é símbolo de batismo. Sabe, durante a música especial, já vou pedir para subir, durante a música especial, aqueles que querem ter o desejo de nascer de novo, da água e do Espírito, viver uma vida íntima ao lado de Cristo, defender a verdade e estar ao lado direito de Cristo quando Ele retornar com poder e grande glória. Essas pessoas que querem um tal compromisso com o Senhor vão decidir nascer de novo. E eu quero que você, que ainda não tomou a sua decisão de vir aqui na frente, após a música eu vou fazer uma oração especial por você. Ou até mesmo você que já experimentou o batismo, mas que ainda não experimentou uma vida de transformação. Eu também quero orar por você. Mas de maneira muito especial para você que ainda não nasceu de novo, porque chegará um dia, e esse dia está chegando, em que vocês vão se arrepender de não ter tomado esse compromisso. Então, durante essa mensagem musical, você que não tomou essa decisão, a hora é essa. É hoje. Eu vou estar aqui, do lado, orando para que você tome essa decisão. Porque o amanhã pode ser tarde. Amém? Deixa eu saber o nome aqui. Antônio Maria do Carmo. O Antônio e a Maria do Carmo entenderam a mensagem que Deus trouxe para a vida deles. Entendeu? Sabe, com esse apelo, com essa mensagem, Antônio e Maria do Carmo e todos aqueles que me ouvem, ou talvez esteja aqui alguém que ainda não tomou a decisão, talvez alguns pensam assim, mas Alexandre, você está usando o fator medo para influenciar as pessoas a tomarem decisão do batismo? Sim, estou. Sabe por que eu estou?
Porque quando eu leio a Bíblia, diversas vezes eu tenho medo. Medo de, sabe de quê? De perder a minha salvação. E o Antônio e a Maria do Carmo, eles decidiram vir até aqui para não perder a salvação. E o que me chama a atenção é que talvez existam pessoas aqui que ainda não se decidiram. Eu vou fazer mais um chamado, mais um apelo. Se você quer estar tomando a sua decisão no tanque batismal de viver uma nova vida, de nascer de novo, para que um dia você não se arrependa de nunca, para que você não se arrependa do dia que ter nascido, eu quero fazer esse apelo de novo. Você que ainda não tomou essa decisão do batismo, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Eu quero fazer com que a sua vida esteja no altar do Senhor. Sabe? Eu tenho medo de perder a minha salvação. Por isso, muitas vezes eu leio a Bíblia e eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu não quero perder. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Para aqueles que não decidirem entregar as suas vidas ao Senhor, ou renovar as suas vidas ao Senhor, eu tenho uma mensagem poderosa para você aqui no final. Eu quero que você saiba de uma vez por todas que o inferno, ele existe. E ele fica no final de uma vida sem Cristo. O que o Antônio e a Maria do Carmo estão fazendo aqui agora é tomando uma decisão. E eu quero que você que ainda não tomou essa decisão, tome. Se você não quis vir aqui à frente, tome essa decisão no seu coração. Para que um dia vocês sejam finalmente batizados em nome do Senhor. Vocês já estão sendo acompanhados por alguém? Alguém já está acompanhando vocês? Dando estudos bíblicos? Alguém aqui, agora o apelo é diferente. Quem aqui está interessado em acompanhar o Antônio e a Maria do Carmo? A irmã Alexandra? Vocês têm algum parentesco? Sua mãe? Olha só, é mais fácil ainda, ó. Então a irmã Alexandra vai acompanhar vocês, tá bom? Você vai ser a irmã espiritual desses dois aqui, tá bom? A irmã Alexandra tomou a decisão de dar estudos bíblicos para vocês. Oi? Não entendi. Vem cá, vou orar para você também. Boa ideia, viu? Obrigado. Amém? A gente vai orar. E mesmo você não tendo vindo até aqui na frente, Deus sabe o seu coração. Deus sabe que você também tem medo de perder a vida eterna. Vamos orar. Amém? Amado Pai, que alegria tivemos aqui de ouvir a Tua voz. Sabemos muito bem, ó Deus, que um dos seus atributos é o amor. Mas uma das qualidades do teu amor é que o Senhor é um Deus de juízo, justiça. E eu apresentei aqui, Senhor, a Tua justiça, que vai ser revelada nos céus. Quando o Senhor voltar com poder e grande glória, juntamente com seus anjos, vai mostrar para essas pessoas que vivem como o Senhor não existisse, vai mostrar para essas pessoas que ficam pregando o mal, o pecado, a promiscuidade, o Senhor vai mostrar para eles quem o Senhor realmente é. Mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor se revelou aqui nessa manhã também e se mostrou para os salvos, aqueles que querem viver uma vida piedosa ao teu lado. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, receba de forma muito especial em teus braços de amor, um Deus que perdoa, salva, que resgata. Receba aqui o Antônio, receba aqui a irmã Maria, e que a irmã Alexandra cuide desses dois. Que o Senhor conceda a ela o Espírito Santo para instruí-los na verdade. Porque não basta apenas batizar, tem que instruir na verdade. Que esses dois venham ser instruídos na verdade para logo, logo, muito em breve, estarem preparados para descerem as águas e ter um encontro pessoal contigo. Aqueles que não tomaram a decisão ainda, Deus, toque no coração deles também. Por Jesus Cristo eu oro. Amém.